Graças e paz, meus queridos. Eu vim aqui hoje para relatar uma série de sonhos que eu tive com relação a essa questão que tem se levantado no YouTube, principalmente sobre terremoto, tsunami, entre outras situações que podem acontecer aqui no Brasil, né? Durante o ano de 2016, desde o início do ano de 2016, eu tive uma série de sonhos onde na maioria deles, vou contar o principal porque os outros foram similares, né? Eu me lembro de eu e minha família estarmos numa avenida larga assim, ela era íngreme, né? Mas era uma avenida bem larga e movimentada. E nessa avenida tinham muitos carros, todos com aqueles equipamentos de viagem, guarda-sol, e todos indo numa direção única, né? Os carros estavam parados devido ao excesso de carro na via e o pessoal acabou saindo do carro para aguardar o trânsito fluir. E eu e minha família a gente estava nessa mesma ladeira, né? Porém, quando nós levantamos quando nós olhamos assim à frente, tinha um tornado gigantesco lá na frente, mas ninguém via. E o trânsito começou a fluir e as pessoas iam em direção a esse tornado e ninguém via. Mas eu e minha família subíamos e lá no topo, né, dessa avenida íngreme, tinham duas casas, uma casa de concreto, e eu batia na porta dessa casa de concreto e o pastor da minha igreja, eu sou de uma igreja batista aqui de São Paulo, o pastor da minha igreja abria a porta, né? E eu falava, pastor, tem um tornado muito grande vindo. Ele balançava a cabeça e fechava a porta, né? Então eu e minha família íamos para casa do lado, era uma casa de madeira, e nós nos trancávamos dentro dessa casa. Eu falava, aqui nós vamos ficar seguros. Esse foi o primeiro sonho. Outro sonho foi que nós estávamos na praia e vinha uma onda gigantesca, né? E nós estávamos numa casa de madeira também. E essa onda ela chegava a tocar assim o barranco onde tinha essa casa, mas não chegava a destruir, né? E um outro sonho foi que eu estava no apartamento da minha sogra, na praia, e tava eu e meu marido na beira do mar e tava um clima muito feio, né? Aquele céu cinza horroroso e tinha um tornado muito grande lá na frente, né? No mar. Mesma coisa, ninguém via, mas nós víamos. E eu falava pro meu marido, vai avisar seus pais, né? E ele ia pro prédio, avisava, e nós subíamos pra cobertura desse prédio. E vinha uma onda tão grande que nós estávamos na cobertura, na sacada, e tinham duas vigas, né, de madeira. E nós subíamos nessas vigas e a água, ela passava por baixo, assim. Isso era uma torre muito alta, era um prédio bem alto, né? E ela passava e a gente segurava nessa viga para não cair. Tive esses sonhos e uma série de outros sonhos no ano de 2016, todos relacionados a isso. Porém, eu fiquei aguardando um direcionamento do Senhor que não tinha me vindo o entendimento sobre uma catástrofe ou sobre algo terrível que estaria por vir, né? Eu pensei que talvez fosse um aviso de alguma provação, que nós estaríamos por enfrentar. Porém, eu fiquei aguardando o direcionamento do Senhor. Eu anotei, eu tenho costume, quando eu tenho algum sonho assim, que eu vejo que é um sonho de revelação, eu costumo anotar, né? Então eu anotei esses sonhos e fiquei aguardando. Em outubro de 2016, a minha mãe estava orando de madrugada e ela ouviu Deus falando assim: estoquem água e comida, porque uma grande catástrofe está por acontecer. A minha mãe, e de repente ela estava orando de madrugada e assistindo um vídeo de culto, né? Um culto da igreja
onde nós frequentamos, e esse vídeo mudou para uma revelação de uma irmã, Valéria, uma cantora. Até tem o vídeo dela no YouTube, onde ela fala que ela teve essa revelação, né? Que era para estocar água e comida, porque ia vir uma grande catástrofe, né? E então minha mãe me avisou: Aline, eu tava orando de madrugada, aconteceu isso, isso, isso. E eu comecei a buscar uma confirmação. Não que eu não creia, mas eu, eu gosto de ter a orientação, a confirmação de Deus, né? Com relação às revelações e tudo mais que eu recebo. Então eu comecei a buscar e eu falei assim, naquele mesmo dia, eu falei: Deus, se realmente está por acontecer algo do tipo, e a gente tem que tomar esse tipo de situação, de atitude, né, de estocar água e comida, fala comigo. Abri a palavra e não foi dito nada. Eu deitei para dormir e eu tive o seguinte sonho: eu estava na Praça da Sé, trabalhando, estava retornando do trabalho, e de repente eu olhava assim no meu pé e vinha uma correnteza muito forte. E lá atrás dos prédios, né, eu tava bem na Praça da Sé, ali na frente da catedral, e atrás dos prédios vinha uma onda muito grande. E eu olhava assim pro meu pé, aquela correnteza nos meus pés, eu dizia assim: meu Deus, está acontecendo. E eu acordei assustada, né, que foi um sonho bem intenso. Fui buscar a direção do Senhor na palavra. Após isso, eu falei: por que que eu fui buscar tantas confirmações, né? Eu fui buscar porque, primeiro, que meu marido não é cristão, então ele não entende. E eu poderia ter diversos problemas com essa questão de estocar água e comida num apartamento de 40 metros. Né? Eu não tenho nem espaço para isso. Então eu fui buscar e Deus me deu a palavra de Isaías 3. E eu fui buscar e Deus me deu a palavra de Isaías 3. Nessa oração eu falei: Senhor, me dê uma palavra que não me gere dúvidas que isso vai acontecer. E Isaías 3 diz o seguinte: cuidado, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai tirar de Jerusalém e de Judá todo o sustento e todo o mantimento. Não haverá nem comida nem água. Ele vai tirar também todas as pessoas importantes, os homens corajosos e os soldados, os juízes e os profetas, os adivinhos e os sábios. E por aí continua, né? A partir disso, eu não tive mais dúvida. Após isso, eu e minha família começamos a comprar com muita dificuldade alimento, né? E eu falei: meu Deus, eu não vou conseguir comprar o suficiente para mim e para a casa dos meus pais, né? E Deus falou que estaria ajudando e tudo mais. E Deus falou o seguinte em uma oração durante a madrugada: ele falou: comprem grãos. E eu fiquei sem entender, eu falei: o que eu vou fazer com grão, né? Eu sei que pode parecer uma pergunta boba, mas eu fiquei sem entender, né? Porque a minha prioridade era comprar o quê? Leite em pó, o arroz, né, principalmente, o feijão, farinha. E eu falei: comprar grãos. Aí eu fui pesquisar, a gente acabou comprando ervilha, porque ervilha, numa situação complicada, é algo que dura mais de 20 anos a validade se vocês armazenar de maneira correta, e é barato, né? Então a gente foi no atacadista, no centro aqui de São Paulo, compramos por R$ 2,90 o quilo da ervilha. E assim nós estocamos, né? Há poucos dias atrás, Deus me deu 2 sonhos, sendo que no primeiro sonho eu via muitos cachorros com a pele rasgada, como se fossem feridas, né? Esses cachorros tentavam entrar em casa e... Estou resumindo bem o sonho. E a gente acabava fugindo, vindo para o meu apartamento. Nós estávamos na casa da minha avó. E eu lacrava as janelas com silver tape, aquela fita cinza, né, grossa. E eu falava assim: a gente tem que lacrar porque vão entrar muitos insetos. A gente tem que lacrar todas as janelas. E num desespero, a gente começava a pegar potinho, esses potes Tupperware, né, e encher de água.
Aí eu falava assim, meu Deus, se eu tivesse me preparado, nós não estaríamos passando por isso, porque a gente vai ficar muitos dias aqui trancado. Tava eu e minha família, né? Então nesse sonho foi estranho porque a gente selava as janelas e eu dizia, a gente vai ficar por muitos dias aqui trancados, né? Então esse foi um sonho e o outro, esse foi um sonho e o outro, eu tava na porta da minha casa, eu moro num prédio alto, né? Só que no sonho eu tava no primeiro andar e eu olhava na porta de casa e eu vi um grupo de crianças, né, na rua, e elas estavam normais assim, e de repente elas começavam a secar, secar, emagrecer, emagrecer. Aí eu falava, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu pegava uma garrafa dessas de grão e e quando eu dava um impulso para ir, né, em direção a essas crianças, Deus me segurava pelo ombro e falava assim: você não vai, senão você também vai morrer, né? E eu via aquelas crianças secando, secando, secando e morrendo. O que eu entendo, meus queridos, é o seguinte: algo muito terrível vai vir. Realmente, Deus nos mostrou que vai cair realmente um cometa, vai levantar, vai ter um terremoto, um tsunami, né? Quem escuta, quem não acredita, pode falar: nossa, que loucura, tudo isso? Pois é, vai ser uma reação em cadeia onde muitos vão morrer, muita gente vai morrer. Minha mãe teve algumas outras visões e em uma das visões ela via muitos corpos boiando pela água. E quando a gente começou a ter essas confirmações, essas revelações de Deus, eu contatei uma missionária, uma amiga minha que mora em Dallas, nos Estados Unidos, e eu falei assim, Mary, eu tive. A gente teve essa revelação, porque ela é uma pessoa de confiança, e eu pensei, né? Se Deus falou conosco, vai falar com os demais também, com os filhos dele. E antes de começar a aparecer nesses vídeos, porque se vocês repararem no YouTube, os vídeos são todos de outubro pra frente. Podem reparar. 90% dos irmãos que têm tido essas revelações foi a partir de outubro. E foi na época, foi no mesmo mês onde eu e minha mãe descobrimos, né? Então, bem no início de outubro, quando a gente teve essa revelação, falei com a Mary e ela disse, Aline, é uma confirmação de Deus, porque de várias partes do mundo eu tenho ouvido o mesmo relato e eu estava buscando essa semana uma confirmação para Deus me dizer se realmente algo está por acontecer ou não, né? E ela teve também alguns sonhos onde ela e a família estava num prédio muito alto e a água subia até esse prédio. Então, Deus tem mostrado sim que a água vai subir até lugares altos e muitas pessoas vão morrer. E para finalizar, eu queria comentar com vocês brevemente o último sonho que eu tive. Eu sonhei que vinha um pastor de outra nação, provavelmente africano. Ele vinha até a minha casa e dizia: se preparem porque tá chegando, acabou o tempo. Se preparem, coloquem tudo numa mala e saiam correndo, porque só quem for pra floresta vai sobreviver. E nós desesperadamente começávamos a pegar as garrafas de grãos e colocar no carro, e nós pegávamos algumas malas de viagem, enchíamos com roupa, e ele falava, peguem muitas roupas de frio, porque vai ficar muito frio. E a gente começava a colocar na mala, só que não dava tempo de retornar, e ele voltava e ele dizia o seguinte, fujam agora, porque não há mais tempo. E eu falava, mãe, pega na garagem o saco de ervilha, né? Porque a gente comprou uns sacos e cada saco tem 50 quilos. E eu falei assim, pega o saco de ervilha. Aí minha mãe dizia, Aline, não pode mais comer aquela ervilha porque tá contaminada pelo ar. E eu dizia assim, Deus vai guardar, pode pegar a ervilha e vamos levar. E a gente fugia. Desse sonho, né, eu entendo que para nós, pelo menos eu tô bem na capital de São Paulo,
vai vir algo muito terrível e realmente quem tá na capital vai sofrer muito, né? Quem pudesse afastar para os sítios, minha tia também está estocando, ela buscou as próprias confirmações da parte do Senhor e ela teve também essas confirmações e minha tia também está estocando água e comida, minhas tias, aliás, e elas têm uma chácara, então elas estão estocando tudo na chácara e próximo da data elas vão acabar indo para lá, né? Então, meus irmãos, eu gravo esse vídeo, eu não gosto de me expor, não por uma questão de medo, mas sou uma pessoa mais reservada, por isso que eu não tô colocando imagem e tudo mais. Porém, eu gravo como um alerta, né? Eu não tô pedindo para ninguém acreditar, foi como eu falei com um irmão querido da minha igreja, eu falei, eu não tô pedindo para você acreditar, eu só tô pedindo para você se dar a oportunidade de buscar uma resposta da parte do Senhor, né? Porque Ele nos usa para transmitir a mensagem, as palavras dele, né? Nós temos a Bíblia como referencial e nós somos instrumentos do Senhor também. Então eu disse, busca as suas próprias confirmações, assim como eu fiz, né? Busque as próprias confirmações para que Deus diga diretamente para você. Então eu não estou pedindo para ninguém acreditar, o que eu estou pedindo é para que vocês orem. Orem e se preparem. Se preparem estocando água, comida, porque isso pode ser o que vai fazer toda a diferença. Algo que eu tenho notado em todas as revelações que eu comecei a buscar, né, após Deus ter confirmado para nós esse ocorrido, eu vi alguns irmãos relatando, inclusive uma menina, eu vou até colocar o link no vídeo dela, né? Vocês vão assistir, vocês vão ver que na inocência dela, ela relata diversas situações em que diversos irmãos têm testemunhado da parte de como revelação do Senhor, né? E ela diz que as pessoas caía uma chuva muito forte e as pessoas ficavam com a pele muito machucada, né? Devido a essa chuva que caía. Eu vi um irmão colombiano também com a mesma fala. E eu também tive naquele sonho que eu relatei para vocês, em que tinham muitos cachorros com a pele ferida, né? Então eu fui buscar e eu descobri que quando um cometa cai na Terra, ele pode, se cair no mar, ele levanta tanta água na atmosfera que durante meses, até anos, né? Mais provável são meses, cai algo que chama chuva ácida. Então a água vai até a atmosfera e ela volta com certa radioatividade, não sei em termos técnicos explicar. Porém ela cai na pele, o cabelo cai, é como se fosse realmente uma radiação, né? Então eu entendo que seja por isso que eu até vi, olha, nós vamos ficar muito tempo aqui dentro, né? Lembra do meu sonho? E também eu li que existe algo que chama chuva negra. Se um meteoro ele cai na Terra, levanta tanto detrito que esse detrito vai para a atmosfera, ele queima e começa a cair algo que são como se fossem cinzas, né? Essas cinzas caem e elas caem numa temperatura terrível, terrível, e elas são extremamente tóxicas. Então, se você respirar, seja por questão de segundos, é fatal. Então, eu entendo que seja por isso que no meu sonho eu via eu lacrando as janelas com silver tape. E no meu sonho até teve a confirmação de nós vamos ficar muito tempo aqui, sem poder sair de casa. Então, meus irmãos, se preparem, busquem as próprias confirmações do Senhor. E se vocês quiserem me contatar, eu estou à disposição. Pode mandar mensagem abaixo do áudio e nós vamos nos falando. Tá? Graça e paz a todos e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas.